Este é mais um sinal daquilo que tem a ver com o dirigismo desportivo que temos em Portugal. Infelizmente, Luís Filipe Vieira não é muito diferente de Pinto da Costa e Pinto da Costa não é muito diferente de Luís Filipe Vieira. E, portanto, eu enquadro esta intervenção em termos daquilo que tem sido a postura dominante dos principais dirigentes de clubes no futebol em Portugal, que sempre que têm uma derrota, tentam camuflar essa derrota com acusações, desviando a atenção do problema principal. E o problema principal foi só um. O Porto foi melhor no Dragão. Que eu acho que nós não nos podemos afastar desta ideia. Quer dizer, podemos, em termos de análise, em termos de tentar perceber se a arbitragem, sim ou não, teve aqui um peso fundamental do ponto de vista do achamento do vencedor num jogo tão importante como um clássico. Sim, sem dúvida. Mas os dirigentes desportivos e os presidentes dos principais clubes em Portugal têm uma coisa que é um histórico desastroso do ponto de vista daquilo que é saber ganhar e saber perder. E o presidente do Benfica, infelizmente, não soube perder, porque a melhor equipa no Dragão foi indiscutivelmente o Futebol Clube do Porto. Se o Benfica, no Dragão, tem feito uma exibição boa, positiva, ambiciosa, de um campeão, como fez na época passada, de uma equipa que percebe que naquele momento pode acabar com as veleidades do seu principal adversário. Se o Benfica tem feito isso, se tem sido uma equipa competente, se o seu treinador Bruno Lage tem sido um treinador competente, encantados da vida. Quer dizer, a questão da arbitragem era uma questão em cima daquilo que eventualmente pudesse ser feito também um reconhecimento de que as coisas não correram bem do ponto de vista da exibição, daquilo que foi a postura e o desempenho do Benfica, tudo bem, mas essa parte é sempre escondida. E aqui não há heróis, nem há, digamos, dirigentes ou presidentes que estejam numa posição de ascendente moral sobre os seus principais adversários. Rui, vamos aos alvos deste discurso. E, portanto, vamos lá ver, para interpretar e desconstruir aquilo que foi digamos, a intervenção de Luís Filipe Vieira, dá para perceber claramente que Luís Filipe Vieira selecionou um conjunto de alvos. E, portanto, dois desses alvos têm a ver com a cúpula do futebol. Federação Portuguesa de Futebol, presidida por Fernando Gomes, e a Liga Portuguesa, a Liga Portugal, presidida por Pedro Proença. Portanto, Luís Filipe Vieira atacou claramente a cúpula do futebol em Portugal. E, portanto, significa que Luís Filipe Vieira, como noutras ocasiões, e aqui eu acho que a fragilidade tem a ver exatamente com o facto disto acontecer exatamente numa altura em que o Benfica não ganha, porque eu acho que nestas circunstâncias vale muito mais uma intervenção deste tipo quando uma equipa, enfim, está numa dinâmica de vitória e por qualquer razão sente-se defraudado e nesse sentido acaba por fazer uma análise nesse sentido. E depois, como vamos ver a seguir, o Luís Filipe Vieira atirou também a outros alvos. Estamos a falar ao Governo, portanto, Governo, enfim, presidido pelo Primeiro-Ministro António Costa, naturalmente com críticas sob a tutela, portanto, da administração interna, a questão das polícias, não é? A própria polícia, debaixo da tutela da administração interna e, portanto, claramente atirou ao Governo. Mas também não se ficou por aqui. Fez um ataque claríssimo à arbitragem, portanto, em primeira análise, à arbitragem do próprio árbitro deste jogo, Artur Soares Dias, também ao presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, José Fontelas Gomes, e ao presidente da APAF, Luciano Gonçalves, e depois travaram até um diálogo entre ambos. E, portanto, claramente, Luís Filipe Vieira aproveitou esta oportunidade para alvejar um conjunto de atores do futebol em Portugal, mas também o próprio Governo. E dir-me-ão, algumas das declarações de Luís Filipe Vieira enquadram-se dentro daquilo que é a realidade. Ele apontou, e bem, determinadas situações, que são situações que devem ser condenadas liminarmente, sejam elas denunciadas pelo Presidente do Benfica, pelo Presidente do Porto, pelo Presidente de qualquer clube em Portugal, que tem a ver com as questões da segurança. Aquilo que se está a passar em Portugal é, na verdade, qualquer coisa de surreal. E, portanto, desse ponto de vista, tudo aquilo que tem sido,
quer as críticas de diversos presidentes, de diversos dirigentes, relativamente a uma certa inação do poder político e designadamente deste governo, eu acabo por concordar que, em relação a isso, as alegações, o argumentário é um argumentário que faz todo o sentido. Agora, eu não me afasto nunca desta ideia, que é, andamos aqui há muitos anos e o comportamento dos presidentes, e repito, quer do Benfica, quer do Futebol Clube do Porto, é sempre este. Não têm capacidade de encaixe, não sabem perder, não sabem ganhar. E isto é dramático para o futebol em Portugal, porque duas grandes instituições com o peso que têm o Benfica e o Futebol Clube do Porto, obviamente, se têm líderes, se têm presidentes que nós percebemos que são equilibrados, que são justos nas suas análises, obviamente que todo o futebol português ganhava com isso. Nestas circunstâncias, olhando apenas para um interesse específico e percebendo que não são coerentes e que não conseguem fazer autocrítica, obviamente que isto destrói aquilo que ainda existe do futebol em Portugal. E esta frase preferida por Luís Filipe Vieira, se o penalti fosse contra o Futebol Clube do Porto, acha que a pastelaria de Artur Soares Dias estaria agora aberta? Bom, vamos lá ver. A pastelaria existe. A pastelaria existe. Aliás, foi público e notório a sua inauguração. A sua inauguração. Eu acho que aí, desse ponto de vista, o Artur Soares Dias fez uma coisa muito má, muito errada, que o fragilizou e que fragiliza até o próprio setor da arbitragem, que não foi abrir a pastelaria, foi dar propaganda, dar publicidade ao momento da inauguração da pastelaria. E, obviamente, que as pessoas podem, no limite, achar que isto, de alguma maneira, pode condicionar a própria atividade de um árbitro de futebol. Eu não acredito muito nisso, no sentido em que o Artur Soares Dias não anda a fazer pastéis de nata, não é? Nem está na pastelaria, enfim, a sua atividade não é essa, tem um sócio, delega as coisas e, portanto, tem um negócio. Agora, eu também acho que nestas circunstâncias, e sobretudo no setor da arbitragem, quando estamos a falar de árbitros no ativo, que tem que haver preocupações e cuidados especiais. E esse cuidado não houve. Obviamente que a partir do momento em que se sabe que Artur Soares Dias, árbitro da Associação de Futebol do Porto, teve um caso em que foi, enfim, abordado por, enfim, pessoas ligadas aparentemente aos Super Dragões. Obviamente que o facto de, neste momento, termos poucas dúvidas, poucas certezas de que houve uma queixa para as autoridades policiais relativamente a esse momento e sabendo que não houve consequências, obviamente que também isso fragiliza o próprio Artur Soares Dias, que é um bom árbitro, que é bom termos nota que nós temos 2 árbitros em Portugal que se destacam de todos os outros, que são ambos da Associação de Futebol do Porto, e são ambos da Associação de Futebol do Porto porque nós temos que ter esta ideia. As associações hoje já não trabalham tanto o setor da arbitragem como trabalhavam antes. Digamos que os árbitros em formação no Porto são mais ativos relativamente à sua atividade de árbitros do que os árbitros de outras zonas do país. É bom termos esta noção. Mas estes são os nossos melhores árbitros. E sendo os nossos melhores árbitros, obviamente que temos que perceber, do ponto de vista da nomeação, que estes árbitros sejam chamados para os grandes jogos, como aconteceu naturalmente no Porto Benfica, sem grande surpresa, mas também no jogo de hoje, por exemplo, que era um jogo que dava acesso a uma final da Taça de Portugal.